Olá, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Roberto Enfermeiro.1, um canal que é patrocinado pelo Instituto Health for Life. Parabéns a você que entrou aqui no canal para assistir a uma aula, em especial você aí da enfermagem, você aí, profissional, é, profissional da enfermagem, o aluno da enfermagem também, acabou de iniciar o ano aí, né? E falou, eu vou fazer o curso de enfermagem. Essa profissão é legal, entendeu? Para quem não me conhece, meu nome é Roberto, sou enfermeiro, socorrista e agora infoprodutor. Começando, né? 2025 com o pé direito, onde nesse canal que vocês entraram aqui, toda semana vai ter uma novidade para vocês aí, tá? Vai ter aula e assim por diante, vamos fazer algumas lives, tá? Vamos convidar alguns profissionais. Sou enfermeiro, sou atuante, então, então eu não vivo de lives, não vivo de infoprodutor e sim dando plantão. Então eu falo de uma coisa que eu vivo, eu divido uma coisa com você que eu vivo a todo dia. É uma ciência que eu escolhi aí há 22 anos, tá? Para quem não me conhece. Então, eu estou na enfermagem há cerca de 22 anos. Trabalhei em alguns hospitais aí. Trabalhei também no serviço de resgate. Fui auxiliar de enfermagem, fui técnico de enfermagem. Hoje sou enfermeiro atuante em um pronto-socorro. Mas agradecer aí a quem entrou. Para quem é esse canal? É para o aluno, para o profissional de enfermagem que quer transformar aquele profissional que está à procura de mais conhecimento, de mais atualização e assim por diante. Porque a partir do momento que você escolheu essa profissão, não terá facilidade, né? É certo que algumas pessoas sempre querem o caminho mais fácil, né? Querem o caminho o mais curto possível. E infelizmente o mercado está cheio desses tipos de profissionais aí, tá? Queria passar para agradecer aí a, as pessoas que se inscreveram, as pessoas que compartilharam as últimas aulas e comentem, tá? Comentem, façam o seu comentário aí, que, que hoje, a partir das 8 horas, essa aula vai estar ao ar. Eu vou colocar no ar aí, tá? Onde vocês vão assistir sobre a essência da enfermagem, a história da enfermagem, principalmente quem está entrando agora aí na enfermagem. São poucas as escolas, né? São poucas as faculdades, né? Que falam, ou quase nenhuma, né? Fala sobre a essência da enfermagem, a história da enfermagem, entendeu? E isso me preocupa bastante. Mas eu falo isso porque eu vivo também, né? Eu sou professor, eu dou aula também, entendeu? Eu divido o meu conhecimento com outros alunos aí. Então, dentro da grade de formação, dentro do conteúdo de formação, infelizmente, a parte da história da enfermagem deu uma boa resumida, uma boa encurtada. E isso me preocupa muito, porque a partir do momento que você não sabe do seu passado, que você não sabe qual a essência da sua profissão, quem será você no presente? Imagina no futuro, tá? Se reclama muito é, da falta de valorização da enfermagem, né? Mas a minha pergunta é, a enfermagem hoje, quando eu falo enfermagem, é de uma forma geral, é do técnico, do auxiliar de enfermagem ao enfermeiro. Será se ela, será se ela está se formando tão capacitada assim, para ser tão valorizada assim? Fica essa pergunta aí, tá? E eu falo isso porque eu vivo, né, o dia a dia profissional. A gente vê aí os profissionais aqui estão chegando, né? E falta muito conteúdo, né? Falta muita essência, muito compromisso e assim por diante, tá? Então, queria agradecer desde já a participação de todos, todos que estão entrando aí. Essa aula vai ficar aí no YouTube gravada. Quem não pôde assistir por algum motivo, tá? Assistam, ok? E curtam, tá? Curtam, compartilhem, se inscreva para que eu possa trazer mais conhecimento para vocês, possa trazer mais convidados. Vou trazer muitos convidados, vou fazer live, né, para vocês e assim por diante, né, para poder valorizar mais a nossa profissão, tá? Esse canal não é só para enfermagem, esse canal é para equipe multidisciplinar, esse canal é para todos, é um canal democrático. Ele só deixa de ser democrático para aqueles que procuram facilidades. Aqui não tem facilidade, tá?
Tem pessoas que procuram conhecimento a todo momento, ok? Então, é, sem delongas, né? Vamos iniciar a nossa aula. Vou falar para vocês aí sobre a Florence Nightingale, né? Que é a percussora da enfermagem. É a pessoa, é a enfermeira, né? É a mulher que criou, né? A profissão de enfermeiro, a, a profissão de auxiliar, a profissão da enfermagem, tá? E uma mulher muito inteligente, uma mulher muito sábia, né? É, eu costumo falar que através dela, muitas outras profissões aí, se você for avaliar a história que eu vou passar para vocês aí, o vídeo das duas que eu vou passar, da Florence Nightingale e da Ana Nery, que é outra enfermeira que é referência no Brasil, tá? Que participou da guerra contra o Paraguai, tá? Ah, são mulheres inteligentes, são mulheres que traziam, além do amor à profissão, além, acima, a ciência, o conhecimento, tá? Então, vamos lá, sem muitas delongas, vou iniciar a aula, sejam bem-vindos todos e bora estudar, tá bom? Até mais, e daqui a pouco a gente vai conversando um pouco mais aí, tá? Então, aí a grande pergunta é: você sabe qual é a sua essência na enfermagem? Você que acabou de entrar na enfermagem, você sabe qual é a sua essência, né? E aí eu tenho aí a imagem das duas percussoras, né? Da Florence Nightingale, italiana, mas naturalizada, nasceu na Itália, mas foi criada na Inglaterra, tá? E tenho a Ana Nery, tá? Baiana, ok? Que participou aí da guerra do Brasil contra o Paraguai, os caras queriam invadir o Brasil aqui, entendeu? Mas as duas carregam a mesma ciência, as duas carregam a mesma filosofia, tá? Então vamos lá. A Florence, né? O que a Florence fez pela enfermagem? Deixa eu só tirar essa imagem daqui. Só um minutinho. Vamos lá. Pronto, agora fica aqui. O que a Florence fez pela enfermagem? Florence é uma enfermeira, é uma enfermeira inglesa, não, ela nasceu na Itália e foi criada na Inglaterra, que contribuiu para a enfermagem de várias formas, incluindo o pioneirismo na enfermagem profissional. Florence Nightingale é considerada a fundadora da enfermagem moderna, tá? Então, a enfermagem já existe teoricamente, entre aspas, né? A enfermagem já existia, né? Através do conhecimento das freiras, né? Do conhecimento religioso e assim por diante, que já cuidava das pessoas, dos pobres, dos feridos, tal, e assim por diante. Mas por trás disso não tinha o amor, tinha a religiosidade, mas não tinha a ciência. E é isso que diferencia, né, um bom profissional de um profissional aí nas coxas. O bom profissional, desde o auxiliar de enfermagem ao técnico de enfermagem ao enfermeiro, eles carregam o quê? A ciência, o conhecimento científico, o porquê ele está fazendo aquilo. E Flores já começou nessa daí, na enfermagem moderna, né? Falando, ó, não é só amor, tá? Existe uma coisa chamada ciência, né? Eu estou fazendo isso porque tem um porquê, ok? Florence Nightingale é considerada a fundadora da enfermagem moderna. Ela estabeleceu os primeiros princípios de enfermagem e saúde pública e implementou práticas de higiene que reduziram as taxas de mortalidade nos hospitais, né? E até hoje a gente fala, né, de lavagem das mãos, né? Até hoje a gente fala da importância do paciente tomar um banho, né? Um banho decente, não um banho lava rápido, né? E quando eu falo um banho decente, né, é um banho que a enfermagem possa lavar até as partes íntimas do paciente, né, adequadamente, porque o que eu mais vejo aí é aquela lavagem, lava rápido, né, se esquece da higiene oral, se esquece
esquece da parte íntima, né? E aí, o meu paciente acaba criando o quê? As infecções aí, as bactérias e assim por diante. E aí, a reclamação da enfermagem sem conhecimento é o quê? Nossa, o paciente contraiu uma infecção? Como? Estranho? Não, não foi estranho. Vamos falar aí desde a parte alimentar do paciente até a parte da higiene, onde Flores já se preocupava com isso na época, entendeu? Continuando aí, tá? Ela trabalhou também na educação em enfermagem. Isso é o que nós fazemos hoje, né? Trabalhar nessa questão da atualização, dos cuidados, o porquê você tem que fazer isso e assim por diante. Não é só, eu escolhi a enfermagem porque é uma profissão linda. Eu escolhi a enfermagem porque eu cuidei da minha avó. Não, a enfermagem vai além do amor. A enfermagem é ciência, tá bom? Em 1860, a Florence Nightingale fundou a Escola de Enfermagem de Nightingale, no Hospital St. Thomas, em Londres, que foi o primeiro programa de treinamento formal para enfermeiros no mundo. É isso mesmo. A tal das Ladies Nurses, né? As Ladies Nurses aí que surgiram aí, né? Para poder... E elas foram divulgando, né? Foram... Como eu poderia falar? Orientando pessoas e assim por diante, preparando pessoas, né? Principalmente aquelas mulheres que não tinham uma profissão na época, tudo preparavam essas mulheres para auxiliar essas nurses, né? Essas lady nurses a cuidar de outras pessoas, tá? Daí surgiu aí provavelmente a ramificação do técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem, tá ok? E a gente vai falar sobre outras ramificações aí na profissão que Flórence já fazia e não existia essas profissões aí, tá bom? Vamos lá. Pesquisa e estatística. Ela foi especialista nisso, tá? Foi através da pesquisa, do conhecimento, através de comprovações científicas e estatísticas, né, que ela conseguiu mostrar para reis, né, para o rei, que ela precisava de de mais sabão, de uma alimentação mais saudável, precisava de mais auxílio, precisava de mais pessoas para ajudar e assim por diante, porque ela comprovou que ela iniciando, só voltando aqui, iniciando aqui, os primeiros princípios da enfermagem, né? E a parte de saúde pública, implementando práticas de higiene que reduziram as taxas de mortalidade. E eu falo de taxas de 40, 60, que caíram para 4%. Isso mesmo, 4% caiu essa taxa. Então, ela conseguiu comprovar através de estatísticas, né, que se ela conseguir mais investimento, se ela conseguir mais que o rei mandasse mais poder financeiro para ela, né, mais dinheiro, né, mais recursos, né, ela poderia diminuir bastante essas taxas de mortalidade, devolvendo, né, os seus soldados, né, que estavam na guerra da Crimeia na época, inclusive, tá, para suas famílias, tá? Florence Nightingale, a Florence Nightingale foi uma estatística inovadora usando gráficos para ilustrar a mortalidade sazonal e as causas das mortes. Acabei de falar sobre isso, tá? Respeito à pessoa humana, e, e até hoje, 2025, a gente continua falando de humanização. 2025 a gente continua falando do respeito à pessoa humana, né? Em 2025, o pessoal colocou aí uma formação aí, né? Dentro da formação, a matéria humanização. Ensinar o humano a ser humano. É difícil, né? Então, o respeito à pessoa humana, ela já vem lá de trás, lá da Florence. Florence já trazia isso, tá? E eu vou puxar todo esse conhecimento científico, todas essas as qualidades da Florence para o dia de hoje, deixando alguns questionamentos, né?
será se você, profissional de enfermagem aí, ou você, profissional da saúde, ainda mantém o respeito à pessoa humana? Fica aí a pergunta. Florence Nightingale defendia o respeito à pessoa humana, tá? Independente de classe social, deficiências físicas, condições de higiene ou ocupação. E até hoje a gente continua falando sobre isso também, tá? Aqui a gente não julga, aqui a gente cuida. A enfermagem não julga, a enfermagem cuida, tá bom? E aí falava também sobre a questão da higiene. Florence Nightingale enfatizou a importância da higiene e das condições ambientais na recuperação dos pacientes, né? Um ambiente limpo, um quarto limpo, uma cama limpa, um lençol bem esticado, um banho de verdade que o paciente tome de manhã, ou um banho de aspersão, ou um banho no leito, isso vai trabalhar bastante a autoestima do paciente, entendeu? Vai trabalhar bastante o processo de recuperação desse paciente, ok? Então, isso vem lá de trás, dos princípios da Florence, tá? E até hoje a gente continua reforçando sobre a importância do banho no leito, da importância da importância do banho, né, ao paciente, né? E um banho bem dado, né? Banho lava rápido, só joga uma aguinha por cima e próximo, tá? Ela e além de tudo, né, administração hospitalar, aí vai para os enfermeiros, né? Então, eu costumo falar que a equipe é a cara do enfermeiro, tá? O seu líder, né? E quando eu falo de administração hospitalar, eu falo também de liderança. Eu falo de administrar os recursos. Eu falo de, eu falo de gerir leitos. Eu falo de gerir pessoas, né? E hoje a gente tem uma grande dificuldade de formação, né, desses tipos de enfermeiro com essas qualidades, tá? Florence Nightingale Florence Nightingale demonstrou a necessidade de aplicação das funções administrativas nas instituições, claro, através do quê? Através das estatísticas que ela mostrava isso, através da matemática, é, a tal matemática que hoje eu acho que Florence ela rola no túmulo dela lá, vendo os profissionais hoje fugir de cálculo de medicação, né? Terem trauma, né? Eu até entendo pela questão aí, de formação, né? Da formação do profissional, desculpa, da formação da pessoa hoje, né? Do ensino, vamos falar do ensino médio aí, do processo de formação que está bem defasado, né? Através de políticas aí públicas, né? Através de políticas de formação, o tal do se você está se você tá em sala e dormindo, mas está presente em sala, você vai terminar o seu ensino médio da aprovação automática. E a maioria desses alunos acabam acordando aonde? No curso profissionalizante. E um deles é o curso de enfermagem. E aí, quando se fala, amigo, aqui você vai ver química, aqui na enfermagem você vai ver física, aqui na enfermagem você vai ver matemática e principalmente a questão da língua portuguesa. O cara só falta ter períodos de convulsão em sala de aula. Mas eu pensei que era só para servir medicação, tudo. Enfermagem é uma ciência, tá? Fica o toque aí. Uh, Florence Nightingale é também conhecida como a Dama da Lâmpada por fazer, por ter o costume, né, de fazer rondas noturnas, é, consolando os doentes. Então vamos lá. Estou falando de uma mulher que não parava, né, que não descansava pelo jeito, né. Hoje a enfermagem, né, a preocupação dela de assumir o plantão é assim. Ela acorda de manhã, ela fala, ó, vou acordar de manhã, vou agilizar aí a minha roupa, tal, vou tomar aquele banho, vai pegar o ônibus de tal horário. Quando chegar no plantão, já vou separar a roupa, o enxoval do banho, tal, já vou preparar as medicações
mas em nenhum momento a enfermagem foi até o quarto do paciente para saber se ele passou a noite bem, como foi, tá? Isso eu falo da enfermagem do dia, né? É, e a da noite é a mesma coisa, né? Às vezes ficam aí horas e horas batendo papo, tudo no posto de enfermagem, e esse canal, o canal é meu, então eu vou poder trazer a realidade, vou mexer na ferida de alguns profissionais aí, tá? Mas fique à vontade em pegar o dedinho, ó, passar para o outro lado. A internet é democrática, tá? E às vezes fico no posto de enfermagem, num bate-papo tal, e acabo esquecendo de ver se o paciente está dormindo bem, se o paciente está com dor, se o paciente está chorando porque não teve a visita de um parente, se o paciente está entrando num processo aí de depressão e é o momento de você apontar isso para o seu enfermeiro, que o seu enfermeiro apontar isso para uma psicóloga, para uma assistente social, para fazer a visita para esse paciente, para saber o que aflige, né, o coração desse paciente, a emoção desse paciente. A enfermagem cuida do paciente por um todo, tá? Biopsicossocial e espiritual. Diferente aí de outras especialidades que se preocupam só com uma parte do paciente, a enfermagem olha o paciente por inteiro, tá? Então fica o toque aí. Para quem está chegando, eu vou dar esses toques. Espero que vocês absorvam, tá? Vocês que estão chegando, e não leve isso para a vida profissional de vocês. Façam a diferença. Eu costumo estar falando lá para os alunos que os nerds, eles incomodam os medíocres, tá bom? Continuando. Continuando agora, eu vou passar o vídeo, né? O vídeo contando um pouco da história da Florence Nightingale. Na sequência, eu já entro na Ana Nery, tá bom? Vou falar sobre a história da Ana Nery para você, da nossa enfermeira percussora brasileira e assim por diante, tá bom? Vamos lá? Só um minuto. No vídeo de hoje, vamos nos aprofundar na história vivida por Florence Nightingale, a pioneira da enfermagem moderna. Entre nessa jornada histórica eletrizante de uma mulher cuja dedicação e visão transformaram a profissão de enfermagem para sempre. Esta é a história completa de Florence Nightingale, a fundadora da enfermagem moderna. Em um tempo em que as mulheres eram confinadas aos papéis domésticos, Florence Nightingale desafiou todas as expectativas. Nascida em 12 de maio de 1820 em Florença, na Itália, durante uma viagem de seus pais, Florence cresceu em uma família rica e influente na Inglaterra. Recebeu uma educação que poucas mulheres de sua época poderiam sonhar, mas o conforto e os privilégios não saciaram seu espírito inquieto. Desde cedo, Florence sentiu um chamado maior. Enquanto a sociedade esperava que ela seguisse uma vida de luxo e casamento vantajoso, Florence se dedicou a estudar sistemas hospitalares em toda a Europa. Ela viu de perto a miséria e o sofrimento dos doentes, e foi então que decidiu que sua missão seria trazer dignidade e cuidados humanizados aos necessitados. A Guerra da Crimeia de 1853 seria o palco onde Florence Nightingale se destacaria como uma verdadeira heroína. Ao saber das condições desumanas dos hospitais militares, Florence, com uma coragem incomparável, reuniu um grupo de 38 enfermeiras voluntárias e partiu para o fronte. Em meio ao caos e à destruição, chegaram ao hospital de Scutari, na Turquia, onde encontraram soldados morrendo não apenas de ferimentos, mas também de doenças evitáveis causadas pela falta de higiene. Com uma determinação feroz e um espírito indomável, Florence transformou aquele cenário de horror. Introduziu práticas de higiene básicas, ventilação adequada e uma nutrição melhorada. Sua incansável presença nas enfermarias, muitas vezes segurando uma lâmpada para iluminar os corredores escuros, lhe rendeu o apelido carinhoso de a Dama da Lâmpada. Sob sua liderança, a taxa de mortalidade dos soldados caiu de forma drástica, salvando incontáveis vidas. Retornando à Inglaterra, Florence foi saudada como uma heroína nacional, mas ela não buscava glórias pessoais. Sua missão estava apenas começando.
Com o apoio da nação, fundou a Escola de Enfermagem Nightingale no Hospital St. Thomas, em Londres, em 1860. Esta foi a primeira instituição secular de ensino de enfermagem do mundo, estabelecendo padrões rigorosos de treinamento e profissionalizando a enfermagem. Florence transformou uma ocupação desprezada em uma profissão nobre e respeitada. Mesmo quando sua saúde começou a declinar, Florence nunca cessou sua luta. Continuou a escrever e a influenciar políticas de saúde pública, deixando um legado que moldaria o futuro da medicina. Seus livros e relatórios estabeleceram os princípios da enfermagem moderna e suas ideias foram adotadas globalmente, melhorando os cuidados com pacientes em todos os cantos do mundo. Florence Nightingale faleceu em 13 de agosto de 1910, mas sua luz continua a iluminar o caminho de milhões de profissionais de saúde. Seu espírito de compaixão, coragem e inovação vive em cada enfermeira e enfermeiro que dedica sua vida a cuidar dos outros. Florence Nightingale é conhecida não apenas por suas práticas de enfermagem, mas também por suas teorias que revolucionaram o campo da saúde. Suas ideias centrais podem ser resumidas em várias teorias e conceitos que ela desenvolveu ao longo de sua carreira. Teoria ambientalista de Florence Nightingale. A teoria ambientalista de Nightingale é a mais famosa e fundamental. Ela acreditava que o ambiente tem um impacto direto na saúde dos pacientes. Seus princípios básicos incluem ventilação e ar puro. Florence acreditava que o ar puro era essencial para a recuperação dos pacientes. Ela defendia a ventilação adequada dos espaços hospitalares para remover o ar contaminado. Luz adequada. Ela enfatizava a importância da luz natural, especialmente a luz solar, na recuperação dos pacientes. Limpeza. A limpeza era crucial para prevenir infecções. Ela promovia a higiene rigorosa dos ambientes hospitalares, dos utensílios e das roupas de cama. Água limpa. Florence sublinhava a necessidade de fornecer água limpa e potável aos pacientes. Esgoto adequado. A eliminação adequada dos resíduos era vital para evitar a propagação de doenças. Ruído. Ela acreditava que o silêncio e a tranquilidade eram importantes para o descanso e a recuperação dos pacientes. Dieta. Florence defendia a importância de uma alimentação adequada e nutritiva para os pacientes. Teoria holística. Florence Nightingale tinha uma visão holística da enfermagem. Ela acreditava que os enfermeiros deveriam considerar todos os aspectos da vida do paciente, incluindo físico, tratamento das doenças e condições físicas, mental, cuidado com o bem-estar psicológico e emocional dos pacientes, social, consideração dos aspectos sociais e das relações dos pacientes, espiritual, respeito e cuidado com as crenças espirituais e religiosas dos pacientes. Importância da educação na enfermagem. Florence acreditava na importância da educação formal para enfermeiras. Ela fundou a primeira escola de enfermagem secular do mundo, a Escola de Enfermagem Nightingale, no Hospital St. Thomas, em Londres. Seus princípios educativos incluíam treinamento prático, a ênfase na prática clínica supervisionada, educação teórica, um currículo abrangente que incluía anatomia, fisiologia e outras ciências relevantes, disciplina e ética. Um forte foco na ética profissional e na disciplina. Estatísticas e saúde pública. Florence Nightingale foi uma pioneira no uso de estatísticas para demonstrar a eficácia das práticas de enfermagem e das intervenções de saúde pública. Ela utilizou gráficos e diagramas, como o famoso diagrama da rosa, para ilustrar as taxas de mortalidade e mostrar a necessidade de reformas na saúde. Enfermagem como uma profissão independente. Florence Nightingale lutou para que a enfermagem fosse reconhecida como uma profissão distinta e independente, com seu próprio corpo de conhecimentos e práticas. Ela defendia a autonomia das enfermeiras e a necessidade de um código de conduta profissional. Conclusão. As teorias de Florence Nightingale estabeleceram as bases para a enfermagem moderna e continuam a influenciar a prática e a educação em enfermagem até hoje. Seu foco no ambiente, na educação, na estatística e na abordagem holística do cuidado ao paciente revolucionou a forma como a enfermagem é praticada e percebida em todo o mundo. Esta é a verdadeira essência de Florence Nightingale, uma pioneira, uma visionária, uma heroína. E aí, galera, curtiram o vídeo da
da Florence Nightingale, a mulher é sensacional, né? Eu me inspiro nela desde quando eu escolhi a enfermagem, né? Essa parte do conhecimento dela e assim por diante, entendeu? Eu fiz algumas anotações durante o vídeo, né? E queria trazer para vocês aí também, ok? Então, durante a Guerra da Crimeia, em 1823, né, onde os soldados feridos, né, a pergunta para vocês, quem era a fisioterapeuta naquele momento? Quem estimulava o soldado a se levantar da cama, a deambular, a andar e assim por diante, né? Quem era a psicóloga, né, que ouvia o choro do soldado, a saudade do soldado relacionado à família, às dores e assim por diante? Quem era a nutricionista naquele momento que se preocupava com uma dieta rica, saudável, para ele se recuperar mais rápido, né? E quem era a assistente social que escrevia carta para os familiares porque ele estava ferido e não conseguia se levantar, estava fraco e assim por diante, né? E quem era a matemática que apresentava através de estatísticas, né, a redução dentro dos princípios dela científicos, né, a redução da mortalidade, né, o porquê ela precisava estar recebendo mais verba para ajudar a recuperar os soldados e assim por diante, tá? Esta é Florence Nightingale, né? Um puta de um humano aí que acho que muitos têm que aprender com ela. Inclusive eu que estou há 23 anos aí na enfermagem, preciso aprender muito ainda, tá? Voltado à ciência, aos princípios aí de Florence. E você que está chegando, né, na enfermagem, tenta conhecer mais um pouco de Florence. Com certeza, o que você acha que é atrasado é o presente hoje e com certeza será o futuro. Leia um pouco mais sobre Florence, leia um pouco mais sobre Ana Nery, que é a próxima que eu vou falar para vocês aí, que é a precursora, que é a enfermeira brasileira, que foi até a Inglaterra, fora do Brasil, para se formar como enfermeira e voltar para o Brasil para poder dividir um pouco do conhecimento científico, né, durante a Guerra do Paraguai. Bora conhecer um pouco de Ana Nery? Ah, complementando o que eu estava esquecendo aqui. O médico hoje que vai fazer a especialização em cuidados intensivos, tá, meninos? Ele tem a história de Florence. É, ele aprende um pouco sobre Florence Nightingale. Sabe por quê? Porque Florence Nightingale foi ela que montou a a questão dos cuidados intensivos, né? Da terapia intensiva, né? Porque ela via qual soldado que era mais grave e separava o soldado do mais grave, do menos grave, da semi-intensiva e do que não era grave. Ela conseguiu fazer essa divisão através de conhecimento científico, não por achismo, tá? Florence Nightingale, tá? Bora conhecer um pouco de Ana Nery agora, tá bom? Ana Justina Nery. Vamos lá. Então, Ana Nery nasceu em 1814, tá? E faleceu em 1880. Foi uma enfermeira voluntária na Guerra do Paraguai e a primeira enfermeira profissional do Brasil. Enfermeira profissional, não porque ela, ela achou que tinha o dom, tá? Ela nasceu com dom, ela foi estudar fora, tá? Foi uma figura fundamental na guerra, prestando assistência aos feridos em condições precárias de higiene e socorro. Montou um hospital de campanha em Assunção com os seus próprios recursos. Ela foi condecorada com a medalha de prata geral de campanha e a medalha humanitária de primeira classe. Ela recebeu uma pensão vitalícia de Dom Pedro II e também ela inspirou muitas mulheres a seguir carreira na área da saúde. Ela lutou pela a profissionalização da enfermagem no Brasil, defendeu qualidades que a gente tem que lembrar. Por isso que eu falo, não tem história antiga, não é passado. A gente vive isso hoje, né? Ela defendeu a empatia, a gente tem que ter empatia com o paciente, né? O respeito e a compaixão como pilares fundamentais no cuidado com os enfermos.
é reconhecida como precursora na valorização do trabalho das mulheres, tá? E Ana Nery é considerada uma das grandes mulheres da história brasileira. É um ícone da enfermagem no Brasil, tá? E em sua homenagem foi criado o dia 20 de maio, aniversário da sua morte, e foi escolhido o Dia Nacional da Enfermagem. Aí que vem a história da Semana da Enfermagem, que começa dia 12 e termina dia 20 de maio, tá bom? Então você, profissional da enfermagem, eu acho que uma grande porcentagem não sabia disso, tá? Que do dia 12 se comemora a Semana da Enfermagem e dia 20 de maio o aniversário de morte de Ana Nery, a precursora da enfermagem, tá? E para isso eu vou passar um vídeo, né, falando sobre Ana Nery, tá? E vamos conhecer um pouco agora de Ana Justina Nery, uma baiana muito arretada, tá bom? Ana Justina Ferreira Nery, mais conhecida como Ana Nery, foi uma enfermeira brasileira que prestou serviços voluntários durante a Guerra do Paraguai, onde desenvolveu atividades de enfermagem com maestria e que posteriormente viria a ser conhecida como a primeira enfermeira do Brasil. Ana Nery nasceu em 13 de dezembro de 1814, no município de Cachoeira, localizado no estado da Bahia. Filha de Luísa Maria das Virgens e José Ferreira de Jesus, Ana se casou aos 23 anos com o então capitão de fragata da Marinha, Isidoro Antônio Nery, com quem teve 3 filhos. Com as constantes ausências do marido, trabalhando em alto mar, Ana assume inteiramente a responsabilidade de cuidar dos seus filhos e, devido a um infortúnio do destino, seu marido falece a bordo do Brig 3 de Maio, no Maranhão, deixando-a viúva aos 29 anos de idade. Em 1865, com a formação da Tríplice Aliança, Ana Nery vê seus filhos, Pedro Antônio Nery, Isidoro Antônio Nery, filho, e Justiniano Castro Rabelo, serem convocados para a guerra. Não muito conformada com a situação, Ana Nery escreveu para o presidente da província uma carta em que oferecia seus serviços como voluntária para cuidar dos feridos. Com o pedido aceito, viajou para o Rio Grande do Sul, onde aprendeu noções básicas de enfermagem com as Irmãs de Caridade da Irmandade São Vicente de Paula. No dia 13 de agosto de 1865, visando cuidar dos doentes e feridos, a enfermeira parte para o fronte de batalha e se torna a primeira mulher enfermeira do país. Durante o período de guerra, prestou serviços nos hospitais militares na Argentina e no Paraguai. Nesse período, enfrentou o caos de saúde pública da época, na qual doenças como cólera, febre tifoide, disenteria, malária e varíola acometiam os soldados. Devido à sua coragem, desvelo, amor ao próximo e conhecimento de fitoterapia, Ana Nery consegue permanecer quase 5 anos no fronte, chamando a atenção como enfermeira em todas as regiões onde passa. Como Florence Nightingale, Ana Nery conseguiu transformar a realidade sanitária local. A enfermeira exigia condições mínimas de higiene a fim de evitar que doenças infecto-contagiosas fossem transmitidas. Desta forma, chamou muita atenção pela sua dedicação e cuidado com os feridos. Mas, infelizmente, outra tragédia acontece. Via um de seus filhos e um sobrinho morrer. Após todo o conflito no Paraguai, Ana Nery retornou à guerra em 6 de maio de 1870 e foi recebida no Rio de Janeiro por senhoras baianas, as quais consideraram-lhe um álbum de madrepérola e prata e que tinha a seguinte dedicatória: tributo de admiração à caridosa baiana por alguns compatriotas. Deixando o Rio de Janeiro, Ana Nery retornou à cidade natal, chegando à Bahia em 5 de junho de 1870. Mas foi no Rio de Janeiro, em uma confortável casa, que Ana Nery viveu seus últimos anos.
adoeceu gravemente em 1880, falecendo às 16h30 do dia 20 de maio do mesmo ano, aos 65 anos de idade. E aí, gostaram também da história de Ana Nery? Ela recebeu 1 milhão de homenagens, tá? Não foi só essas não, tá? Ela recebeu a homenagem da Cruz Vermelha Internacional, tá? O reconhecimento dela na Guerra do Paraguai, da Cruz Vermelha Brasileira. Maria Renault foi lá homenageá-la, tá? Ela tem nome de rua, tem busto dela por aí. São pessoas que deixaram um legado, tá? E essa aula, né, relacionado à nossa história, eu fiz questão de iniciar o meu canal para falar sobre de onde eu vim, né, onde o Roberto, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro, qual é a minha essência? Essa é a minha essência, a enfermagem da ciência, a enfermagem do reconhecimento, tá? E o que eu percebo hoje, né, essa falta de reconhecimento até pelo próprio profissional de enfermagem. Por quê? Porque ele não tem a história dele, né? Ele não sabe a história dele. Ele não teve esse conteúdo no processo de formação dele, tá? E é uma coisa que a gente tem que trazer de volta a nossa história, tá? Então você que está assistindo a esse vídeo pelo YouTube, tá? Eu peço que compartilhe para outros profissionais aí da saúde. Eu peço que compartilhe entre alunos aí de enfermagem e assim por diante, tá? Eu peço que me sigam, que dê um like, que você se inscreva no canal. Uma vez por semana eu vou me reunir, eu vou gravar um vídeo para você falando sobre a saúde brasileira, sobre o processo de formação. Vamos fazer live, vou gravar algumas aulas aí de anatomia, vou desenhar para vocês, né? é, Todo o processo digestivo, processo respiratório, processo circulatório e assim por diante. Então, você, aluno de enfermagem aí que tem dúvidas, né? Que às vezes você vê, meu, esse professor está falando grego, não estou entendendo nada que ele está falando. Eu precisava de um reforço. Tá aí, robertoenfermeiro.1, tá? Eu sempre vou ter uma aula aí de reforço. E essa foi a primeira, a história da enfermagem, né? Porque às vezes o que me preocupa aí no processo aí de formação hoje, né, é que tem muitos enfermeiros dando aula, mas sem vivência hospitalar, sem vivência, sem trazer para dentro de sala de aula a dor da mãe, a dor do pai, a dor do paciente, a dificuldade do paciente, né, e assim por diante. Trazer a enfermaria para dentro de sala de aula, trazer o pronto-socorro para dentro de sala de aula, trazer a UTI para dentro de sala de aula. E para isso tem que ter vivência. Não é só pegar uma literatura, né, e fazer a interpretação da literatura para o técnico de enfermagem, para o auxiliar de enfermagem. Como é que ele vai criar essa paixão? Como é que ele vai criar esse amor relacionado à enfermagem? Eu tenho que trazer para você o dia a dia, as dificuldades e assim por diante. E para isso, você que está nessa dificuldade, se o seu professor está falando grego com você, você não está entendendo, acompanha meu canal aí. O que eu puder ajudar. E fique à vontade também em ter que sugerir alguns temas aí. Comentem alguns temas. Não sou especialista em tudo, não sou, mas eu posso trazer alguns especialistas, posso fazer algumas lives com alguns especialistas para poder ajudar você nessa dúvida aí, tá? De uma forma bem didática, bem clara e assim por diante. Fica o convite para você aí, tá? Agradeço a todos que estão nesse exato momento assistindo essa live. Agradeço também a, a você que já se inscreveu no meu canal, a você que já me acompanha, tá? Agradeço de coração mesmo, tá? E aqui tem o Roberto, tá? Só um minutinho, vou tomar aqui uma água. Pronto, já molhei a garganta. Agradeço de novo a todos vocês aí que já se inscreveram, que me acompanham e assim por diante. Este é meu canal. Esse meu canal eu posso ficar à vontade. Eu posso ser o Roberto que você já acompanha, que você já conhece, tá?
Aqui eu vou falar coisas que muitos não vão gostar, tá? Mas é meu canal. Se sinta à vontade de pegar o dedinho, ó, passar para o outro lado, tá? Só vai ficar aqui quem quer conteúdo. Só vai ficar aqui quem quer aprender. Só vai ficar aqui nesse canal pessoas que procuram mais conhecimento. Além da enfermagem, tá? Irei convidar outros profissionais para estar acompanhando aí o nosso canal, para estar dando entrevistas e assim por diante, tá? Mais uma vez, obrigado de coração. Fiquem com Deus. Uma boa noite para vocês, tá? E essa aula vai ficar aqui gravada, tá? E me sigam, compartilhem, comentem e curtam o canal, tá? Até mais. Fiquem com Deus. Ah, e não esqueçam da sua essência. Ana Nery, nossa percussora brasileira, e Florence Nightingale, a nossa matriarca, né? A enfermeira que nos ensinou a ser os melhores, tá bom? Até mais, fiquem com Deus.